Saudações, povo de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2023 a revista aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na classe dos adultos, tem como tema essa revista: Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 12, lembrando aos irmãos que as 11 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal, em uma playlist chamada Pregando o Evangelho. E nesta oportunidade também, irmãos, gostaria de estar já apresentando a revista do primeiro trimestre de 2024. Então você que já nos acompanha, ou você que tem a possibilidade, esteja divulgando este canal. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a revista do trimestre que vem, primeiro trimestre de 2024, e ela tem como tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E nós falamos muito, sobre este tema aqui, vocação, nessa revista aqui de missões. Então fica aí o convite para você que já nos acompanha ou para você que tem a possibilidade também, de estar divulgando este canal para que outras pessoas, venham a estar também fazendo parte, desta obra missionária aqui no nosso canal, levando a palavra do Senhor. Nós temos como tema para a lição de número 12, que é para dia 17 de dezembro de 2023, o seguinte tema: o modelo de missões da igreja de Antioquia. E eu achei interessante trazer este conceito já do que significa essa palavra modelo no conceito espiritual. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no verso de número 7, a Bíblia diz que os cristãos, em algumas versões, diz assim, tornaram-se modelo para outros. E este termo modelo é utilizado no grego para descrever um selo marcado por cera ou um sinete que cunhava moedas. Aqui então, Paulo está elogiando os tessalonicenses por serem fiéis exemplares que deixavam suas marcas em outras pessoas. Então, que possamos, ser e ter deixado aí nosso modelo, nosso testemunho sobre todo esse contexto que nós estamos estudando aqui em missões. E como que funcionava aqui? Uma coisa leva a outra. Primeiro, as pessoas começavam a ser imitadores, assim como Paulo mesmo nos ensina. Sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. E depois de imitadores, elas passavam a servir do quê? De exemplo, de modelo para poder estar ali divulgando. E na minha profissão, e esta revista também trouxe este tema, como você conciliar profissão com evangelização. Então aqui vai uma dica. Eu leciono também desenho técnico mecânico, e no desenho técnico mecânico a gente se apega, vamos falar sucintamente aqui, a 3 situações. Nós temos o plano, nós temos o modelo e nós temos o observador. E o modelo o que é? Aquilo que a gente observa vai estar representando, ou na sua perspectiva isométrica, uma delas, ou nas suas vistas em projeção, em escala natural, em escala reduzida, em escala de ampliação. Então, este termo modelo me chamou a atenção. Modelo de missões da igreja. Da igreja de onde? Lá de Antioquia, que é a igreja primeira igreja que nós vamos estudar neste contexto aqui. O nosso texto áureo diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esse texto está lá em Atos capítulo 13, no verso de número 2. E aqui o que me chama a atenção também é que na lição de número 8, lá no tópico 3, no tópico de número 3, no primeiro subtópico, lá tem o tema lá, é Deus quem chama. Então, se você perdeu esse contexto, é só você ir lá nesta lição e dar uma estudada nela lá. A verdade prática diz assim: a ação do Espírito Santo é uma garantia do sucesso de toda a obra missionária. Aqui também eu gostaria de trazer aos irmãos uma referência bíblica que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16,
no verso de número 1 e verso de número... Não, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 7 e verso... Começar pelo 7, pelo 6 e pelo verso 7, que diz assim, ó: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha o verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então, trouxe essa controvérsia do não. Por quê? Porque em tudo o Espírito Santo está no controle. O sucesso dessa obra missionária depende do Espírito Santo. Então, aqui nós vamos ver na lição qual foi a estratégia para divulgar o Evangelho através da igreja ali de Antioquia. Mas nós também vemos aqui na palavra do Senhor quando o Espírito Santo impediu de estar indo para um lugar por não ser ali ainda aquele momento. Então, Deus está no controle de tudo. Temos como leitura bíblica em classe Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 ao 26, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 5. Nós não estaremos fazendo toda a leitura agora, mas com certeza vamos fazer menção de vários versículos bíblicos aqui durante a nossa aula de hoje. Nós temos 3 objetivos para esta lição. Primeiro, apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. Segundo, expor sua natureza missionária. E o terceiro objetivo, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Aqui, como parte motivacional, temos o seguinte: o jejum e a oração eram disciplinas essenciais para selecionar e enviar os missionários para a evangelização no mundo. E ainda continua sendo. É o Espírito Santo do Senhor que guia e depois ele dá ali a orientação e a estratégia e nos ajuda na execução desta obra. A nossa parte de introdução, nós temos que, nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos uma amostra clara de que nesta igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Qual? Oração e jejum, ou jejum e oração, para pedir orientação ao Espírito Santo, também para executar essa orientação do Espírito Santo e para colocar em prática esta dependência do Espírito Santo na obra missionária. Então, temos como palavra-chave modelo. E neste conceito aqui, nós temos nossos 3 tópicos, para a lição de hoje. Temos 3 tópicos, cada tópico com os seus subtópicos. O primeiro tema diz assim: a igreja de Antioquia, natureza e características. Bom, essa igreja de Antioquia, também a Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. Tinha aproximadamente aí 500 mil habitantes e por ter uma diversidade muito grande de gente ali morando, dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. E também ela é conhecida como a segunda capital do cristianismo, só atrás ali de Jerusalém. Por isso o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios a partir de Antioquia da Síria e subsequente disseminação da igreja no mundo. Então aqui, nesse contexto aqui, trouxemos algumas características ali desta cidade de Antioquia. Rainha do Oriente, mais ou menos 500 mil habitantes, era a segunda ali, chamada também ali, de a segunda capital do cristianismo. O subtópico de número 2, nós vamos ver aqui a igreja de Antioquia. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia. Esse texto nós já fizemos menção, algumas lições passadas, em Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 4. E aí,
nesse contexto ainda, ó, nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, lá em Atos capítulo 11, no verso 26. Vamos estar lendo lá, Atos capítulo 11, verso de número 26. Não está aqui na nossa Atos 11, capítulo 26, está aqui na nossa leitura bíblica em classe. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Né? Então, para contextualizar aqui ainda, ó, portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. O terceiro subtópico vai trazer para a gente uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição de Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Neste contexto aqui ainda, podemos dizer que a obra cresceu muito, tanto ali, que quando essa notícia chegou lá em Jerusalém, o que eles fizeram? Mandaram o quê? Barnabé, para verificar de perto o que estava acontecendo ali. E quando Barnabé chegou lá, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Olha só então a obra do Senhor sendo divulgada. E se vocês forem ler, Atos dos Apóstolos, vão ver as características que este servo do Senhor chamado Barnabé, ele tinha ali. E olha que grande graça, a obra do Senhor sendo divulgada ali. Então, neste tópico de número 1, nós vimos aqui a igreja da Síria, a Antioquia da Síria, melhor dizendo, falando sobre as características da cidade, falando também sobre a igreja em Antioquia, que foi a primeira igreja ali, primeiro lugar que os servos foram chamados ali de cristãos ali, nesse contexto que a gente leu. Também falamos ali que foi uma obra de leigos, então não precisa ser letrado, doutrado, para estar falando do amor de Jesus Cristo. Foram os leigos ali que divulgaram aquela obra missionária ali. E também, que quando Barnabé foi lá, ele constatou o quê? A graça do Senhor abundante ali. Então, o resumo deste tópico diz assim: a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Ou seja, nós, todo aquele que não é judeu é gentil, neste contexto aqui. O tópico de número 2 vai tratar sobre uma igreja missionária em ação. Temos aqui também 3 subtópicos. Primeiro subtópico: havia alguns profetas e doutores. Atos capítulo 13, no verso de número 1, faremos menção agora, da nossa leitura bíblica em classe. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Então, ainda neste contexto aqui, os profetas, quem eles eram? Eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus ou seja, debaixo da inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Então, uma diferença entre profeta e sacerdote o profeta trazia a voz de Deus ao povo, de maneira espontânea. Agora, já o sacerdote elevava a reclamação do povo, a petição do povo para Deus. E aqui, nesse contexto, os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Irmãos, isso aqui me chama muita atenção. Não com o dedo de acusação, mas com o dedo de reflexão. Não devemos ser orgulhosos nem cheios de sabedoria nossa própria, porque toda a sabedoria vem do alto. Então, segundo subtópico, nós estaremos estudando uma liderança servidora, lá no verso de número 2, de Atos 13, que diz assim:
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E nós vamos voltar a falar nesse contexto aqui, ó. Servindo eles ao Senhor, jejuando e orando. E depois nós vamos perceber que quando o Espírito Santo manda separar, a igreja não para de orar, de jejuar, ela continua orando e jejuando. Então aqui, ó, a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Então, neste conceito aqui ainda, era uma igreja ali sem barreiras, sem eu sei mais ou sei menos. Nós estudamos em lições anteriores que sobre evangelismo, sobre evangelização, que nunca ninguém ele sabe tudo. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem orienta e é Deus quem dá o quê? As estratégias para a sua palavra ser pregada. O terceiro subtópico vai dizer assim, ó: apartar-me a Barnabé e Saulo. Nós já lemos lá no verso de número 2. Ó. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Aqui, ó, a observação que eu disse aos irmãos. Ó. Note que, antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança ali, os profetas e os mestres, e a igreja, elas estavam em oração. Toda a igreja estava em jejum e oração, propósito de jejum e oração. E após eles receberem a orientação do Espírito Santo de Deus, eles continuaram em jejum e oração. Olha lá o verso de número 3, o que diz, ó: então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. O que nós aprendemos aqui? A lição aqui é muito clara. Qual é? Na obra missionária e em qualquer projeto, na obra de Deus, devemos entrar no propósito de jejum e oração para recebermos a orientação do Espírito Santo, bem como para executar essa orientação do Espírito Santo. Não canso de dizer as mesmas coisas. Em lições anteriores disse aqui aos irmãos: oração, irmãos, o meu pensamento sobre oração, pautado na Bíblia, é: a oração antes, ela é a total dependência de Deus. A oração durante é eu estar ali aceitando o direcionamento de Deus. E a oração após é comunhão, é gratidão para com Deus. Então, neste sentido, sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. O que? Oração e jejum. O resumo desse tópico aqui, onde nós aprendemos sobre profetas e doutores, conceito de cada um, aprendemos sobre o papel da liderança servidora, também a ordem do Espírito Santo em apartar Barnabé e Saulo, é ele que continua ainda separando. O resumo diz: profetas e doutores constituíam uma liderança servidora estabelecida sem barreiras racionais ou espirituais. Nós estaremos caminhando agora para o tópico de número 3 da nossa lição de hoje. O tópico de número 3 ele tem como tema o serviço de missões. Temos aqui também 3 subtópicos. O primeiro, o início das missões cristãs. Aqui eu achei, irmãos, interessante estarmos, além das explicações, das referências bíblicas que nós trazemos sempre nas nossas aulas, achei interessante estar lendo aqui na íntegra. Por quê? Porque o conceito desse início de missões, talvez se fosse fazer um resumo aqui, não faria tão bem colocado do jeito que ficou aqui na revista, né? Com certeza. Então vamos à leitura. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo, pelo Espírito Santo, para uma obra especial. João Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, que era seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém, conforme Atos capítulo 12, verso 25. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária,
levaram João Marcos em sua companhia, conforme Atos capítulo 13, verso 5. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos o deixou e regressou para Jerusalém, também registrado em Atos capítulo 13, no verso de número 5. Então aqui nós temos a trajetória do quê? Do conceito das missões aqui cristãs. O segundo subtópico, ele vem nos dizendo: roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, que eu recomendo aos irmãos estarem fazendo uma leitura na íntegra desses capítulos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Aqui a revista nos trouxe alguns exemplos. Por exemplo, missões em Chipre, missões em Antioquia da Pisídia, missões em Ícono, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, regresso à Antioquia da Síria. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégia de evangelização. Aqui é interessante, irmãos, estratégia de evangelização, visita as cidades e países em que o evangelho não havia chegado. Todo o contexto da nossa revista, nós estamos falando disso, que Deus é quem chama, Deus é quem capacita, Deus é quem orienta e Deus é quem vai dar estratégia para que a sua vontade ela seja aplicada. Deixa eu até procurar uma frase aqui de lições anteriores, onde nós lemos aqui sobre um conceito que nós trouxemos aos irmãos. Queria encontrar essa frase aqui do Hudson Taylor. Hudson Taylor, abre aspas, ele diz assim, a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus, fecha aspas. Então, neste contexto que nós estamos vendo aqui, essa perseguição e oposição ao Evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para as igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias, elas fazem parte aqui, do que? Fizeram parte, ainda fazem parte dessas estratégias que Deus vai nos dar para estar divulgando, assim como essa estratégia minha aqui do canal na internet, do canal no YouTube. São estratégias que Deus nos dá para levar a sua palavra. Ainda podemos trazer, que havendo cumprido essas e outras tarefas que eu acabei de ler aqui aos irmãos, os missionários voltaram à Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre eles e entre os gentios ali. E aí, eles podiam declarar aquela frase bem conhecida: missão cumprida. O terceiro subtópico, vamos ver, prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam conta às igrejas que os havia recomendado. Eu já falei, irmãos, em lições anteriores, dei a minha opinião a respeito desta prestação de conta de ambos os lados. E eu não abro mão disso. Tudo. Teve uma lição que a gente estudou, se eu não me engano agora, a responsabilidade da igreja, lição de número 9 ou 10, não me recordo agora, mas assim, nós estudamos no contexto que tudo deve ser feito com clareza. Então, se tudo tem que ser feito com clareza, prestação de conta está também envolvida de ambos os lados nessa questão aqui. Então, a obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Vamos lá ler Atos capítulo de número 14, no versículo de número 27. Atos 14, verso de número 27, diz assim: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira os gentios a porta da fé. Então aqui é a palavra do Senhor embasando o que lemos aqui. Então, aqui aprendemos algumas lições preciosas. Quais lições preciosas? Tomar cuidado com missionários independentes, aqueles que não
querem dar ou acham que não devem satisfação a ninguém, né? E em outra situação aqui, ó, nós teremos oposição e obstáculos na obra do Senhor. Porém, também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. Então, ó, não podemos nos esquecer de o que? Lá, Salmo 126, verso de número 6. Vamos lá dar uma lidinha? Trouxe aqui a referência aos irmãos para nós embasarmos aqui. Ó. Salmo 126, no verso de número 6. Olha que a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo. Salmo muito conhecido, né? Mas é bom para este momento aqui. Ó. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, ou seja, é certeza, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Então, ó, neste tópico de número 3, nós aprendemos sobre o início das missões culturais, nas missões cristãs, aprendemos também sobre o roteiro da viagem e as atividades missionárias e terminamos falando sobre prestação de contas. E aqui, prestação de contas de ambos os lados. O resumo diz assim: a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Querendo Deus, né, estaremos aqui para estudar a lição de número 13. E antes desta lição de número 13, quero trazer aqui a conclusão da nossa lição de número 12. Então, ó, à luz desta lição, é nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja, orar e jejuar por missões, também contribuir e nos colocarmos à disposição para irmos ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Nós queremos aqui agradecer aos irmãos pela confiança, por nos deixar entrar dentro dos vossos lares, das vossas casas. Já tenho testemunho de alguns que vão ao trabalho ouvindo a nossa aula. Eu sempre procuro aqui, né, trazer uma lição prática, clara, objetiva, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E gostaria mais uma vez de estar apresentando aos irmãos, né, a revista do trimestre que vem, que terá como tema o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 13, que é para a véspera, né, do Natal, o dia 24 de dezembro. E ela vai ter como tema o propósito de missões. Amém? Que Deus continue abençoando você, sua família, seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.